Se você acompanhou o Naruto clássico e viu o hype em torno do treinamento do Naruto com Jiraiya, talvez tenha sentido uma pequena decepção. Afinal, ele passou 2 anos e meio treinando com um dos Chunin lendários. Era para ele ter voltado mais forte, você não acha? Até o final desse vídeo, eu, Denzetsu, vou te falar o que mudou e o que não mudou no Naruto e por que seu treinamento pode ter sido mal aproveitado. Deixa eu te explicar rapidamente com o time skip. Um time skip é quando a história avança no tempo sem mostrar o que aconteceu nesse intervalo. No caso do Naruto, essa poderia ter sido a chance perfeita para ele voltar muito mais forte. Ele passou 2 anos e meio com Jiraiya, um dos Chunin lendários, então era de se esperar uma evolução absurda no personagem. Mas não foi exatamente assim que aconteceu. Vamos direto ao ponto. E o melhor momento para isso é quando Kakashi faz novamente o teste do sino com Naruto e Sakura para ver o nível que eles estavam depois de treinarem. Aqui, conseguimos ver que Naruto realmente melhorou em alguns pontos. Ele até mesmo conseguiu fazer algo contra Kakashi. Algo que o Naruto do Vale do Fim do Clássico ele não iria conseguir. Mas, ainda assim, na sua base ele não estava parelho com Kakashi. Está claro que ele ficou mais rápido, ficou melhor nos usos de ferramentas ninjas e ficou mais inteligente em combate. No final do teste, Naruto até mesmo usou da obsessão de Kakashi sobre o Icha para forçá-lo a não usar o Sharingan e assim conseguir pegar o sino. Mas, parecia só isso. Ele apenas se tornou um ninja mais completo do que era antes, já que quando ele era uma criança ele não tinha uma base muito forte de ser um ninja. Então o treinamento que ele teve foi para melhorar esses pontos fundamentais que um ninja precisa saber. Depois desse teste, já dá para ter uma noção de como Naruto voltou do time skip. Ele definitivamente ficou melhor, mas não justificou o tempo que treinou e com quem ele treinou. Porque, se formos analisar, Naruto ainda depende das mesmas coisas nas lutas. O Rasengan continua sendo seu principal trunfo e, quando as coisas apertam, ele recorre ao chakra da Kyuubi. Eu já falando sobre a Kyuubi, no treinamento ele tenta controlar o chakra das 9 caudas, que foi quase apenas o que ele aprendeu. Ele conseguiu um pouco, mas os malefícios eram maiores do que os benefícios, então isso foi tempo perdido. O risco de perder o controle ao usar o chakra da Kyuubi continuava sendo um problema sério, e Jiraiya não conseguiu resolver isso durante o treinamento. Não é à toa que ele recebeu aquela ferida. Ele não aprendeu nada chamativo com Jiraiya, mas aprendeu melhor a como usar os clones das sombras e também a se libertar de genjutsus. Claro, isso não deu certo com Itachi, mas ele era um especialista em genjutsu de alto nível. Não me lembro de Naruto caindo em um genjutsu de alguém de um nível inferior, mas talvez ele conseguisse sair. Agora, se compararmos o treinamento de Naruto com o de outros personagens como Sakura, Kakashi e outros, podemos ver algo interessante. Sakura, por exemplo, passou por um treinamento intensivo com Tsunade, a maior médica ninja, e embora a gente muitas vezes ignore isso, a evolução dela foi evidente. Ela aprendeu a usar a força de maneira eficaz, além de dominar o uso de chakra de maneira muito mais precisa e, claramente, o ninjutsu médico. Enquanto Kakashi, que também teve anos de experiência, já retornou do time skip com habilidades novas, como Kamui, que ele usou pela primeira vez contra Deidara. Agora, quando compararmos com a pessoa que teve mais alto desenvolvimento de força, que é o Sasuke, a diferença é gritante. Sasuke volta com Chidori Nagashi, um genjutsu mais avançado, uma velocidade tremenda, aprende a usar espadas e ainda desenvolve o Kirin. Enquanto isso, Naruto aprendeu, ou melhor, melhorou seu Rasengan, o transformando em um Odama Rasengan, que é várias vezes mais forte do que um Rasengan normal. Mas, no fim, é só uma variação das muitas que ele vai ter no futuro. O que acaba ofuscando essa técnica não é que ela seja fraca, porque ela não é, mas sim que Naruto recebe atualizações shonen tão absurdas depois que o Odama Rasengan acaba parecendo irrelevante. Na prática, ele é muito mais impressionante dentro do universo ninja do que parece. Criar um Rasengan maior não é só uma questão de aumentar a quantidade de chakra. Você precisa ter controle suficiente para segurar essa massa de chakra sem que ela exploda na sua cara, além de mantê-la girando e estável, já que a manipulação de forma envolvida nela é mínima. O Rasengan, por outro lado, depende completamente do controle perfeito da rotação e da forma. O problema é que, no final, a gente só lembra do Odama Rasengan como um Rasengan maior, e no meio de coisas como o Rasen Shuriken e o mando de chakra da Kurama, ele acaba sendo só mais uma ferramenta esquecida no arsenal do Naruto. Então, em questão de força e variedade real de jutsu ou qualquer outro tipo de habilidades, foi bem decepcionante. Naruto praticamente não aprendeu nada novo. A gente sabe que Jiraiya dominava diversas técnicas, então é no mínimo estranho que Naruto tenha voltado com tão poucas habilidades novas. E, quando falamos de combate corpo a corpo, a evolução do Taijutsu não foi tão drástica assim. O estilo de luta do Naruto desde o clássico até antes de ter ido treinar com Fukazaku sempre foi algo bruto e sem muita técnica, usando uma quantidade massiva de clones e principalmente da criatividade dele para fazer algo. Depois que ele volta, seu estilo continua quase o mesmo, só que mais refinado. Então acho que isso não seria um problema, já que Taijutsu não é a especialidade do Naruto nessa parte, sendo que ele só aprende mais no arco do Pain. No fim, o treinamento com Jiraiya poderia e deveria ter sido muito mais explorado. Parece que a gente viu o Naruto evoluindo mais treinando com Fukazaku para o Malo Sábio do que com Jiraiya sobre outras coisas. Sasuke acabou facilmente com Naruto, Sai e Yamato ao mesmo tempo e os humilhou sem esforço. Claro, eles não estavam indo a sério e quase nem mesmo reagiram. O aumento colossal de força de Sasuke pode ser explicada, pelo menos um pouco, por uma fala de Kakashi, onde ele diz que Sasuke poderia ter tomado drogas e ou usado jutsus proibidos para ficar mais forte rapidamente, já que ele estava com Orochimaru e Kabuto. Ainda assim, a força de Naruto não poderia estar tão distante assim. O treinamento de Sasuke com Orochimaru parece algo digno de um time skip. O de Naruto parece um treinamento de 1 ou 2 meses, não de anos. E aqui chegamos no principal fator que me irritou, e talvez alguns de vocês também, que é quando Naruto vai treinar um Rasen Shuriken. Quando Naruto começa a treinar um Rasen Shuriken, descobrimos algo que deveria ter mudado completamente o jeito como ele treinava desde o início: o uso de clones para aprendizado.
era uma das habilidades mais absurdas que alguém poderia ter. Criar clones, treinar com todos ao mesmo tempo e quando eles sumissem, absorver cada experiência acumulada. Com isso, ele conseguiu evoluir um jutsu poderoso para um mais forte ainda em um tempo consideravelmente pequeno. Agora eu te faço uma pergunta. Por que Jiraiya nunca usou isso no treinamento do Naruto? Se ele tivesse explorado esse método desde o começo, Naruto poderia ter voltado com um nível absurdo. Mas ele só descobre isso com Kakashi e Yamato. A resposta mais clara para isso é que o clone das sombras não tinha essa mecânica desde o início, e só foi adicionada para fazer o Naruto aprender o Rasen Shuriken de uma forma mais realista e verídica. Se Naruto tivesse usado clones para treinar desde o início, ele poderia ter aprimorado ainda mais seu taijutsu, aprender jutsus novos ou aprimorar suas habilidades mais rápido. Com esse tipo de treinamento, ele poderia ter voltado muito mais preparado para enfrentar Akatsuki e até mesmo Sasuke. O problema é que Kishimoto, ao invés de dar esse salto de poder imediato para o protagonista, preferiu manter a essência do personagem intacta, mesmo que isso custasse a coerência da narrativa. Naruto, desde o início, sempre foi o azarão, um tipo de personagem que, mesmo tendo potencial acima de qualquer outro, precisava lutar para avançar. Mas, com o tempo, parecia que esse azarão se tornava algo forçado, quase como se ele não pudesse sair. A impressão que seu treino era de que, em vez de crescer, ele se tornava mais do mesmo, apenas com um pouco mais de resistência e uma técnica nova. Claro, Naruto realmente não é um gênio igual Sasuke, Neji, Kakashi, Itachi e outros, que aprende tudo rapidamente. Na verdade, um talento que o Naruto tinha que a maioria das outras pessoas não tinham, era a capacidade de controlar o Senjutsu de uma melhor maneira que os outros. Naruto talvez tenha aprendido por volta de uma semana ou um pouco mais o modo Sennin completo, mas mesmo assim, parece que nem mesmo os seus pontos fortes, que seria sua quantia absurda de chakra, resistência e criatividade, foram usados da melhor maneira nessa parte. A verdade é que Kishimoto teve que manter Naruto mais ou menos no mesmo nível de antes. Isso gerou um grande desequilíbrio. A ideia era de que ele mantivesse sua identidade, aquele que ainda tinha um longo caminho pela frente. Mas, ao fazer isso, o ator perdeu a oportunidade de realmente fazer com que o público visse o Naruto revolucionado, alguém que realmente tivesse crescido e se tornado um verdadeiro shinobi. Agora, se isso for uma escolha narrativa ou um erro, eu não sei. Mas se Kishimoto tivesse feito o Naruto evoluir de forma mais condizente com o tempo que passou treinando e com quem treinou, talvez ele tivesse distanciado um pouco dessa imagem de azarão, o que faria ou não faria, em alguns sentidos, para a conclusão da história. No entanto, ao mantê-lo mais ou menos no mesmo patamar, Kishimoto acabou sacrificando a evolução do personagem em nome de uma identidade que já não precisava mais ser tão evidente. A questão é que, ao tentar manter a essência de Naruto, ele acabou tornando sua evolução tanto não condizente, criando um contraste gritante com a força dele com outros personagens, como Sasuke, que foi o que mais evoluiu. No final das contas, a maior evolução do Naruto só veio quando Jiraiya não estava mais por perto. Naruto só alcançou um nível realmente impressionante quando se afastou da sombra de Jiraiya e começou a treinar com Kakashi aprendendo o Rasen Shuriken. Finalmente, nesse momento, foi adicionado o verdadeiro potencial da técnica de clone das sombras de Naruto, um método que já deveria ter sido explorado muito antes. Não dá para negar que ele poderia ter sido um dos ninjas mais eficientes da história. Imagina o quanto ele poderia ter evoluído se tivesse usado esse jutsu desde o início, otimizando cada momento de treino e acumulando experiência de uma forma sobre-humana. A verdade é que, em vez de alcançar esse poder cedo, ele foi forçado a crescer de maneira mais lenta, quase que por design. No fim das contas, Naruto não voltou fraco, mas, se comparado ao que ele poderia ser, ficou abaixo do esperado, e da possível realidade que poderíamos ter visto. Se Jiraiya tivesse se aprofundado no potencial dos clones, o que poderíamos ter visto? Talvez estaríamos falando de Naruto do nível ou acima do Kakashi já no começo do Shippuden. Infelizmente, nunca saberemos. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e, claro, deixa seu like. Comente abaixo o que achou do vídeo e sua opinião sobre o tema. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.